Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Givaldo Pereira Franco. E hoje, fazendo a segunda parte do capítulo número 10, que fala sobre abrir veredas. Vamos dar início, né? Não desanimes nunca, nem te canses do ideal que abraças, como seja de construir um mundo melhor do porvir, no qual acreditas e ao qual te vincula desde hoje. Olha, isso é interessante, né? Essa questão da gente ser constante, ser perseverante naquilo que, nos momentos em que a nossa consciência estava mais elevada, a gente tomou decisões, a gente se responsabilizou, a gente fez compromissos com os nossos ideais, com os nossos valores mais elevados. E é muito importante que nesses momentos de, desesperança, de baixa de consciência, a gente não desanime e a gente se mantenha firme, constante e perseverante, né? Pode parecer insignificante o teu logro, porém trata-se de passo inicial que facultará novas experiências e grandiosas conquistas. Isso é muito belo. Aos nossos olhos parece de qualquer um passinho muito pequeno, né, no sentido de um resultado final grandioso, que às vezes a gente não vai ver mesmo de imediato. Mas olha que bonito, né? Pensar assim, sempre houve um momento. Sempre houve um dia na nossa trajetória que a gente se comprometeu, que a gente falou: olha, viver dessa forma não dá mais. Ser dessa forma, se portar dessa forma, ter estes comportamentos, ter esses pensamentos não dá mais. Então, sempre chega esse ápice na nossa trajetória que tão esgotados, porque muitas vezes as nossas grandes mudanças se dão como, né? A partir de um esgotamento, né? Daquele cansaço de, nossa, cansei de ser assim, cansei de fazer dessa forma, é, cansei é, de desistir, né? E isso é muito interessante, chega sempre esse momento na nossa trajetória. E eu achei tão belo como ela disse ali, né? Pode parecer insignificante para você, mas não. É o início de algo grandioso, que, claro, não vai ter frutos imediatos, mas é uma plantação que haverá de ser colhida um dia, né? E que esse alento nos conforte nos momentos que a desesperança e que o desânimo chegarem, né? Mantém-te fiel, né? Aquilo que você acredita que seja mais valoroso, né? Mantém-te fiel a você mesmo, a Deus, ao divino. Quem vê a plântula débil, que terá de enfrentar fatores mesológicos adversos, não se dá conta de que serão eles que a enrijecerão, preparando-a para a grandiosidade da vida que está destinada. Então, olha que belo, né? Aos nossos olhos parece algo muito pequeno, é aquela plantinha que está começando a nascer e frágil que é, né? Vai sofrer uma série de intempéries aí, seja de temperatura, seja de predadores, né? Naturais e próprios da vida, mas o que ela fala é inclusive por conta disso que ela vai ganhar forças e que vai verificar que é preciso que ela se mantenha de ânimo forte, nessa, com essa robustez interior. Então, que belo é pensar isso, é inclusive por conta de todas essas adversidades e contrariedades que vai fazer com que essa plantinha, que aos nossos olhos muitas vezes é tão frágil, tão débil ainda no sentido de que de ser de debilidade, né? De olha, muito fraquinha, é o que vai dar a ela essa verdadeira fortaleza e resiliência, né? Da poeira cósmica nascem as galáxias, e o minúsculo embrião animal é responsável pela vida, que esplenderá logo mais. Todo início é desafiador e complexo. Torna-se necessário ser assim, a fim de alcançar o futuro grandioso. Gente, tem uma mensagem do Emmanuel, se não me engano, chama Coisas Mínimas. E ele fala dessa importância desses inícios, disso que a gente se propõe, desse hábito, dessa nova conduta, dessa nova forma de ver a vida, desses novos pensamentos, sabe? Isso que parece para nós ser algo mínimo, muito pequeno, que no final das contas não vai se tornar algo grandioso, pelo contrário, é ali que mora, no mínimo que seja, né? As maiores coisas que advirão a nós se a gente persistir, né?
Então, é o que ele fala, as poeiras cósmicas, né? Aquela poeirinha que dá origem depois às galáxias imensas, grandiosas, infinitas, né? O estatuário, fitando o bloco de pedra, vê as formas que se encontram ocultas no seu ímã. O seu trabalho consiste em retirar tudo quanto cobre a figura deslumbrante, até que esplenda no mundo exterior. Então é bonito, Michelangelo mesmo, que era um exímio escultor, ele dizia muito isso, né? Que quando ele olhava ali uma peça de mármore, ele já via a obra pronta. E o que unicamente precisava era retirar o excesso. E é isso que essa mensagem está falando, olha, que a gente retire todos esses nossos excessos, mas já está ali a figura divina por detrás de todas aquelas imperfeições, por detrás de tudo aquilo que precisa ser limpo, arejado na nossa vida, modificado, né? Retirado esses excessos, né? Mas está ali uma obra-prima linda, gigantesca, um vir a ser, né? Quando alguém contempla uma obra concluída e fascina-se com a sua grandiosidade, não pensa no esforço desenvolvido por aqueles que a realizaram, nem ocorre evocar-lhe o incrível esforço que constituiu o primeiro movimento. Então, que a gente perceba essa força dos inícios, mas que perceba não com uma valia desmedida, no sentido de que importante é começar. Esse início é fantástico e é desafiador mesmo, mas se eu perseverar, hei de chegar até o fim, né? Então, que muitas vezes, né, a gente tem esse ânimo para começar muitas coisas, mas para finalizar quase nada. Então, que a gente tem esse ânimo de abrir sim as veredas desafiadoras que são, adentrar novos comportamentos, novos pensamentos, novos hábitos, né? Tudo muito desafiador, mas e lindo, não só iniciar e se propor a isso, que já é algo maravilhoso, né? Eu identificar, não quero mais isso não faz mais parte da minha vida, eu quero viver de outro modo, eu quero ser outra pessoa, eu quero me portar, eu quero reagir de outra maneira, né? E isso já nos dá realmente aquela percepção de que sim, é para agora, eu preciso mudar agora, né? E que a gente saiba permanecer, né? Não te detenhas, portanto, segue abrindo veredas enquanto avanças no rumo da desencarnação. Cada momento da tua existência é muito útil para ti mesmo, pelo que te facultará construir, renovar, produzir. Então é muito interessante porque muitas vezes, se dependesse de nós, a gente só gostaria de viver as partes boas da vida, os ciclos abundantes, né? As coisas dando certo, sendo da forma como a gente imaginou, sonhou, acreditou que seria. Mas não há um dia sequer em que a gente não possa fazer belos aprendizados e novas resoluções e renovações na nossa vida. Porque se tivesse um só segundo, um só dia que não fizesse sentido algum, a gente não o estaria vivendo, né? Nisso que se fala de que a vida não é causa, a vida é cosmos, né? De que há sim algo necessário naquele momento que a gente deve atravessar, ultrapassar, né? Que dias importantes são esses? Um dia, às vezes, muito comum. É um dia de se renovar, é uma oportunidade. E que a gente saiba ver a vida assim, sabe? Porque, como diz ali Joana ali atrás, estamos todos caminhando rumo à desencarnação, ou seja, cada dia vivido é mais próximo à nossa morte, que pode acontecer a qualquer momento, mas é uma contagem regressiva de dias vividos, né? E de oportunidades muitas vezes desperdiçadas, né? Porque a gente gostaria que a vida fosse de outra forma, a gente gostaria de estar vivendo um outro ciclo, a gente gostaria de estar vivenciando, né, a realização dos nossos projetos, sonhos, planos, né? Não é importante que sejam realizações grandiosas, porquanto muitos daqueles que aguardam realizá-las veem o tempo seguir adiante e eles permanecem planejando sem nada construir. É imperioso que não interrompas o teu compromisso para com a vida, que não te preocupe com o que pensam de ti ou que comentam ao teu respeito, em tentativas inditosas de desviar-te do objetivo que buscas ou de impedir-te prosseguir na caminhada. Duas coisas muito interessantes, Joana comenta com muita frequência sobre isso, né? De muitas vezes a gente querer ser amado
a qualquer custo, querer agradar as pessoas, quando a gente está aqui para se construir, se transformar e evoluir. E não para se preocupar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. E claro, que seja muito importante que nesse movimento interior esteja claro para mim, olha, eu sei onde eu quero ir, eu sei que isso é nobre, eu sei que isso é belo, eu sei que isso é justo, então por isso eu estou trilhando esse caminho. E o que as pessoas vão pensar, vão julgar, vão acreditar ou vão ver, né, segundo a ótica delas, aí já não está no nosso controle e nem deveria ser do nosso interesse, porque a gente não vai conseguir mudar muitas vezes as lentes e as opiniões das pessoas. É mais importante é que a gente esteja em paz. E ela segue falando uma outra coisa, né? Que muitas vezes a gente quer fazer coisas grandiosas. Aí que por conta disso, de nunca chegar a esse grandioso, a pessoa continua planejando sem nada fazer. Então os dias se seguem, os dias prosseguem, correm, né? Anos e anos aí se passam, ela fala, nossa, não fiz nada. Mas é porque tudo começa pequeno. Né, com a maior, infinita maioria das pessoas, as coisas não começam grandes. E se começam grandes, muitas vezes a chance de que caiam na mesma intensidade e tão rápido quanto é muito grande, né? Porque se sobe muito, não tem estrutura, cai, desaba mesmo, né? Então que a gente saiba adentrar nessas sendas, abrir essas veredas devagarzinho, com trabalhos ali pequenos mesmo, né? Dando a nossa batalha todos os dias, treinando a nossa constância, a nossa perseverança. Isso é muito belo, isso é belíssimo, né? Que a gente faça esse trabalho interior mesmo, de que estou construindo a obra da minha vida e ao final, né, da existência, isso é uma medida assim muito interessante, né? Para quando os problemas se avolumam, para quando a vida não é do jeito que a gente gostaria ou para quando a gente estiver passando por momentos muito desafiadores, é pensar assim, no final da minha vida, isso realmente seria importante? Seria algo para perder tantos dias de sono? Seria algo para me tirar tanto do centro e me manter tão fora de mim? No último dia da minha vida, quem é esse ser humano que eu quero ser? Isso é uma medida muito bela, gente, porque é como colocar, né, esse ideal lá no alto e todas as coisas, pessoas e situações se moldarem a isso, né? Que é, olha, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter feito tudo isso, eu quero ter me transformado nisso. Essa forma como eu estou me conduzindo, ela me afasta ou me aproxima da minha meta? Esse problema que para mim hoje é tão grande, né? No final da minha vida, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, isso de fato vai ser um problema assim tão grande, né? E a gente vai perceber que a imensa maioria dos problemas, dos desafios que a gente vive, não tem esse tamanho que a gente vê, né? Jesus iniciou seu ministério sem realizações bombásticas nem ameaçadoras ao status quo. Atendeu inicialmente às necessidades mais prementes e constantes das pessoas, suas ansiedades, suas doenças, suas inquietações, seus sofrimentos. Utilizou a palavra como instrumento de edificação eterna e aplicou-se ao ministério de renovar as ideias, inspirando sentimentos de amor com insuperáveis para a conquista da valiosa paz. É interessante perceber isso também, né? Que mesmo Jesus, que foi esse Espírito incrível que passou por nós, né? Mesmo ele, a grande maioria da sua vida e do seu ministério foi no anonimato, preparando as bases, mas fazendo um trabalho profundamente renovador, como que criando as bases de quem seria, né, dos ensinamentos que se dariam. Então ficou a público ali 3 anos só. Os outros 30 trabalhando em anonimato de forma constante, servindo, né, a toda e qualquer pessoa que passava pelo seu caminho, falando do melhor modo possível, incentivando as palavras, usando esse dom, né, para curar, para dar alento, para modificar destinos, direções, não é? Nunca submeteu seus impositivos da política dominante nem das paixões em primazia.
Lentamente abriu picadas de bem-estar e de esperança no solo áspero dos espíritos infelizes e rebeldes, proporcionando-lhes a alegria de que se haviam divorciado, dominados pela revolta e indiferença aos dons da vida. E é interessante, né? Mesmo esses espíritos assim mais recalcitrantes no mal, mais dominados ainda pelas mais instintivas paixões, mais ainda vinculados a essa revolta, eh, a esse senso mais instintivo, ele soube tratar esses solos, ainda que não fosse a transformação completa, mas o início de uma jornada que muitas vezes duraria muitas vidas, mas que um dia se daria. Então ele também nunca foi imediatista, nunca imaginou que as pessoas, né, de uma forma mais imediata se transformariam por completo, porque sabia. Sabia quem eram os limites dessas pessoas, sabiam que a gente tem livre-arbítrio e que é do nosso querer também a transformação, né? Mas ainda assim ele fazia sua parte. Enfrentou todos os tipos de impedimentos inimagináveis, nunca, porém, cessando de dar prosseguimento ao ideal de iluminação das consciências humanas. Experimentou abandono, traição, infame e crueldade. No entanto, legou-nos a experiência sublime do amor que vem sustentando a humanidade nos 2 últimos séculos. Passou por tudo. Humilhação, traição, abandono, mesmo sendo, né, o mais incrível dos seres. E vem dando a sua batalha desde então. E vem renovando paulatinamente, aos poucos, toda uma humanidade, com todo esse senso de humildade, de espírito de continuidade, de dar o seu melhor, de olhar as pessoas com bons olhos, né? Não olhos inocentes, mas com bons olhos, né? Olhos lúcidos, mas otimistas, né? Sobre as pessoas. Prossegue abrindo veredas, modestas que sejam, e colocando luz nas sombras que defrontes. Não tenhas a pretensão de solucionar os problemas magnos da sociedade, mas mantenha a consciência de que, sendo parte dela, tudo quanto faça será refletido no seu conjunto. Eu adoro essa frase. É como se fosse assim, sabe? Não te creias assim tão grandioso que você acredite que você vai mudar toda a sociedade, a humanidade. Não te creias desse tamanho, não temos esse porte espiritual. Mas também não se considere assim tão desprezível, alguém que não vale a pena e que por conta disso não tem a sua parcela a contribuir com o mundo. Ele fala, olha, não te consideres tão grandioso que você acha que você vai poder mudar a humanidade inteira, mas contribui com a tua parcela, porque a tua parcela é única e você tem que corresponder à tua tarefa. É do teu dever. É a nossa parcela, né, de transformação, de renovação do mundo a partir da nossa própria renovação, porque é o exemplo, né? É o exemplo. Pouco importa que o futuro não saiba do teu esforço, como ocorre no presente, que te desdenha a ação. Então, não fique buscando recompensas por isso que você faz, né? Que o simples fato de você estar fiel ao seu dever, à sua consciência, em paz com isso, te seja realmente esse refrigério para não só iniciar algo, como principalmente para manter-se abrindo essas veredas, né? Que a gente não precise de validação externa, que a gente não se atemorize, né, por conta das críticas ou perdas, que a gente saiba seguir o nosso caminho. O fundamental é que faças o que te foi recomendado e aceitaste antes de renascer no corpo atual, prosseguindo fiel até o fim das tuas forças. Então a gente veio para cá com uma missão, né? A gente veio para cá com tarefas, com deveres a serem cumpridos na nossa família, com os nossos seres mais próximos, porque também não adianta a gente querer contemplar o mundo se dentro da nossa própria casa, se dentro da nossa própria família, se nos ambientes pequenos em que a gente se encontra, a gente não for esse fator de transformação, né? Então, que a gente saiba cumprir os nossos deveres e saiba ser fiel àqueles compromissos que, mesmo que a gente não saiba, a gente, antes de renascer,
aceitou de bom grado a oportunidade, sabendo que havia muito de misericórdia divina, vindo ao nosso encontro, né, a nos alcançar, porque de fato. Imagino que tenhamos alguns méritos, mas é muito mais uma sabedoria da vida em nos conceder oportunidades para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, para que esses nossos débitos, que ainda são muitas vezes grandes, possam ir ao longo do tempo sendo sanados de algum modo, sendo diminuídos. Então, sobretudo para nossa própria transformação e crescimento interior, que a gente saiba prosseguir, né? Prosseguir abrindo essas veredas, mesmo nos dias mais desafiadores, né? E que Deus possa ir nos guiando, nos mostrando quais são os caminhos, né, que a gente necessita percorrer. Muito obrigada pela escuta de hoje. Espero que tenha feito sentido, que tenha trazido algum alento aí no coração de vocês. E até semana que vem, se Deus nos permitir. Até mais, gente.